Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui o nosso encontro diário, devocional. Glória a Deus. Algo tão importante para a sua vida e para a minha vida que ele deve ser levado com muita seriedade. Aleluia. E antes de nós iniciarmos esse momento, quero pedir para você, como é de costume, você que está no Facebook, meu irmão, minha irmã, que você deixe o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. É muito importante para que esse devocional, essa palavra chegue até outras pessoas. E você que nos acompanha pelo YouTube, deixe o seu like. É muito, muito importante que você deixe o seu like, assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas, certo? Então vamos nesse momento orar, pedir a direção de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, em mais um momento de devocional, Pai, de meditação da Tua Palavra. Deus amado, que o Senhor venha nos direcionar, abre o nosso entendimento, nossos olhos espirituais, abre, Senhor, a nossa mente, nosso coração para receber da Tua Palavra, no nome de Jesus. Te manifesta poderosamente na vida dos Teus filhos, que o Teu nome seja glorificado. É o que te peço, te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Direto para o texto que está no versículo de número 5 da palavra do Senhor, que diz assim: Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Glória a Deus. Um versículo curto, somente este, para que a gente venha analisar e, acima de tudo, entender o quanto ele tem referência com o capítulo inteiro de Lucas, do capítulo 17 inteiro de Lucas. O capítulo inicia com Jesus dizendo aos seus discípulos: é inevitável que exista um tropeço, que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus, ele não só está fazendo referência à passagem anterior, ao capítulo anterior, como também a continuação desse capítulo. Porque nós vamos ver, basicamente, em seguida, acerca do perdão e da fé. Preste bem atenção. Jesus, ele começa falando para os seus discípulos: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier dizer estou arrependido, perdoa-lhe. Aí é que entra a passagem, o texto que nós lemos. Aumenta-nos a fé. Quando ele diz aumente-nos a fé, ele está dizendo assim que para eles, naquela situação lá, o que estava acontecendo para eles era algo muito difícil. Por quê? Porque eles tinham o coração endurecido, o coração deles era endurecido. Então era muito complicado, muito difícil perdoar. Bom, ainda hoje é do mesmo jeito. É assim ainda hoje com muitas pessoas. Tem muita dificuldade de perdoar. E Jesus, ele diz,
se tiveres fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranca-te e transplante-se no mar. Tipo, sai daqui e nasce lá no mar. E ela obedeceria. Então o que ele está dizendo? Que para perdoar é um exercício de fé. Não é simplesmente dizer, eu te perdoo. Porque assim, o que acontece? Por que um exercício de fé, meus irmãos? Imagine Jesus. Ah, mas Jesus era Deus, né? Mas ele nos dá exemplo de tudo. Como ele está ensinando aqui, quantas vezes forem necessários o irmão vier e se arrepender daquilo que fez contra nós, temos que perdoar. Por isso que o texto ele vai embasar acima a passagem do primeiro versículo até o versículo de número 3, acerca da pedra de tropeço, né? Que é melhor colocar uma pedra de menino no pescoço e lançar no mar do que fazer um desses pequeninos tropeçar. Por quê? Veja bem, porque a partir do momento em que o meu irmão ele se arrepende daquilo que pecou contra mim e eu não perdoo, eu estou restringindo o reino de Deus na vida dele. Eu estou restringindo aquilo que é a ação do Senhor na vida dele. Aí eu me torno pedra de tropeço na vida desse irmão. Você está entendendo? Aí, nesse momento, eu me torno pedra de tropeço para ele. É melhor eu colocar uma pedra de moinho no pescoço e me lançar no mar, do que eu fazer um destes pequeninos tropeçar. Tá? E ele diz, mas qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa. Olha só, preste bem atenção nessa analogia. Não é verdade que ao contrário lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber. Ele está falando o seguinte, fazendo uma comparação com o reino de Deus, daquilo que é a nossa obrigação como servo de fazer. Perdoar, pregar, amar, anunciar, né? Será que ele terá que agradecer o servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, se o meu irmão vier pecar contra mim, vier se arrepender e vier pedir perdão, quantas vezes eu devo perdoar? É nossa obrigação perdoar como servo. Jesus nos perdoou, uma vez que nós éramos dignos de morte. A cruz era para nós e ele foi crucificado por nós. Glória a Deus por isso. Então, nesse momento aqui, é a analogia mais clara daquilo que é nossa obrigação como servo. Veio, se arrependeu, perdoa. Porque a gente pode estar restringindo o reino de Deus na vida dessa pessoa. E lá na frente nós vamos ver um pouco mais sobre o reino de Deus. E Jesus, no versículo 11, ele indo até Jerusalém, ele passou por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. Olha só, 10 leprosos. E esses 10 gritaram, né? Vendo que Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles gritaram de longe. Ao vê-lo, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Então, ó como diz a palavra do Senhor, aconteceu que indo, eles foram purificados. Então, não foi no momento em que Jesus ele não disse, seja purificado. Não, ele disse, vão e apresentem-se. Quando eles estavam a caminho, eles foram curados, foram purificados, limpos da sua lepra. Né? E dos 10, somente um voltou, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Porque, meus irmãos, vejam bem, e Jesus ele indagou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Se não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Deus, ele pouco se importa com a nacionalidade, a naturalidade da pessoa. O importante é a ação deste aqui. Que ele voltou para dar glória a Deus, ele se colocou na posição de servo. Ele recebeu a cura dele, recebeu o milagre, voltou dando glória a Deus e agradecendo ao Senhor pelo milagre que ele alcançou. Esse ficou agradecido. Aí nós iniciamos o versículo de número 20, Jesus ele falando,
Ele foi indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Olha só, entre vocês. Jesus ele está se dirigindo diretamente aos judeus, aos fariseus, né? Ele estava se referindo a quem? A ele próprio. O reino de Deus está entre vocês. Só que não reconheceram isso, né? E em seguida Jesus ele diz aos discípulos: ó, virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Por que ele está dizendo isso? E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade ao céu, do céu até a outra, assim será seu dia o Filho do Homem, né? Assim será no seu dia o Filho do Homem, no dia que ele vier buscar a sua igreja, no dia que ele vier em glória, glorificado. Aí ele está falando diretamente a nós, diretamente a você e a mim, tá? O mesmo acontece, ele diz, no mesmo acontece nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Ele vem novamente, assim será no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se manifestar. E ele traz mais uma analogia. Naquele dia, quem estiver no terraço e estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se, olha o que ele diz, da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perderá. E quem a perder, esse a salvará. Fazendo uma analogia direto à sua entrega para o reino de Deus, para a vontade do Senhor como servos. Por isso que essa passagem foi muito importante que nós lemos no versículo de número 5, que os discípulos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Porque para entrar no reino de Deus, para ser considerado servo e para ter o chamado confirmado aqui nessa passagem, necessariamente é preciso ter fé. Só que olha o que Jesus ele fala no final. Então perguntaram a Jesus: onde será isso? Onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Veja bem, a real analogia, a análise verdadeira dessa passagem é a seguinte: quando o Senhor vier, vai ser recheado de tantas mortes, que a analogia que Jesus ele fala dos abutres ou do urubu, né? Para o nosso país tem muito, né? Quando tem uma carniça embaixo, os urubus ficam assim, não é verdade? É uma analogia direta a isso, por causa da quantidade de mortes que terão no dia da vinda do Senhor. E o que Jesus ele quer de nós? Que nós confiemos nele. Assim como os discípulos disseram: aumente-nos a fé. Jesus ele está pronto para acrescentar, peça livremente e o Senhor a concederá, assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor entregará. Você tem falta de fé? Peça e o Senhor lhe entregará livre e abertamente. Peça ao Senhor para que nós possamos suportar tudo que virá no dia da vinda do Senhor, para nós sermos considerados servos e filhos de Deus no dia da sua vinda. Por isso que é necessário o perdão, por isso que é necessário a entrega, por isso que é necessário a sensibilidade, o arrependimento, é necessário tudo isso está sobre a nossa vida para que nós estejamos com Cristo na glória eterna. É para você e para mim isso. Amém, meus irmãos? Que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Medite nela. Lucas, capítulo de número 17. E você vai ver o quanto verdadeiramente o Senhor pode falar com você, irá falar com você através dessa palavra. Amém? Vamos encerrar nesse momento, mas antes de nós orarmos, quero pedir para você que nos acompanha pelo Facebook, que você deixe o seu gostei, compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo, divulgando esse trabalho, divulgando essa obra. E você que nos acompanha pelo YouTube,
é muito importante você estar inscrito, porque diariamente nós temos postado vários vídeos, né, de estudos, pão diário, devocionais, né, e isso para que você receba, é necessário você estar inscrito, com o sino de notificações ativado, tá certo? Sino de notificações ativado e deixando o seu gostei para que outros recebam essa palavra. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Jesus, que no dia da tua vinda, meu Pai, nós estejamos, Senhor, aptos a estar, Senhor, subindo contigo para a tua glória eterna. Deus, que nós venhamos pedir e clamar, Senhor, por mais fé, para que nenhum desses males, Senhor, venha sobre nós. Muito pelo contrário, que nós venhamos perdoar, que nós venhamos amar, que nós venhamos fazer o nosso papel de servo, porque senão nós seremos considerados servos inúteis, por só fazer aquilo que nos é mandado. Deus, que o Senhor possa nos abençoar e acrescentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer, Pai, para nossas vidas. No nome de Jesus, nos dê, Senhor, uma madrugada abençoada de revelações e um amanhecer mais abençoado ainda. Para a glória do teu nome, fica conosco. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Cristo lhe abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.